Neemias, mas hoje, queridos irmãos, vamos voltar ao livro de Neemias. E posso pedir já aos irmãos para abrirem no capítulo 10 do livro de Neemias. Neemias capítulo 10. Bom, já todos encontraram Neemias capítulo 10? Antes de ler, apenas vou fazer um breve resumo, 2 parágrafos apenas, meus queridos, para resumindo aquilo que nós já constatamos, desde o capítulo 1 até aqui ao capítulo 10. Bom, no capítulo 1, Neemias apresenta-nos a história do povo judeu que tinha sido cativo na Babilónia. Bom, este povo foi cativo e esteve ali durante 70 anos. Mas também o próprio Neemias nos relata de que pela boa mão de Deus, o povo, ao fim de 70 anos, começou a regressar à terra prometida, à terra que Deus tinha para eles, a Israel. Bom, também ao longo do livro de Neemias nós estudamos que não só pela boa mão de Deus, mas que o caráter de Deus é imutável. Deus tinha feito promessas de ter um povo particularmente seu, um povo separado, um povo santo. E essa promessa não foi deitada no lixo. Essa promessa continuava, embora o povo estivesse exilado ali na Babilónia. Bom, também ao longo do livro de Neemias nós vemos que, da forma com que Neemias consegue liderar todo o povo no regresso a Israel, e nesse regresso Deus também vai prover tudo aquilo que Neemias e o povo precisavam para construir uma cidade e um templo que estava destruído. Ao longo de todos os capítulos, nós vemos de que forma é que esse povo é liderado por Deus, de que forma é que Deus é o Deus também da provisão, é o Deus libertador, e de que forma também, à medida que vamos avançando nos capítulos, vemos que quão grande obra aqueles homens fizeram em reconstruir as muralhas de Jerusalém e o templo ao Deus Jeová. Bom, meus queridos, agora com uma cidade totalmente construída, no capítulo 9, nós vemos com o pastor Alcir, há 3 domingos, se não me engano, atrás, de que Esdras lê a palavra de Deus em frente a toda a congregação do povo de Israel, e o povo, ao ouvir a palavra de Deus, se arrepende dos seus maus caminhos. Chora lágrimas de consolação dessa própria palavra. E ao se arrepender, volta aos caminhos do Senhor. Bom, meus queridos, é este povo, nós somos este povo, o povo da Bíblia, o povo das Escrituras, o povo que abre a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, mas principalmente, meus queridos, que aplica a palavra de Deus. E é isso que eu espero hoje, esta manhã, ler-vos a palavra, meditarmos acerca da palavra e quando sairmos daqui, aplicarmos a palavra às nossas vidas. Antes de irmos ainda ao capítulo 10, Deus estava ansioso por que o povo regressasse novamente. O nosso Deus é o Deus que é Pai. O nosso Deus é o Deus, como hoje já orámos aqui, que nos ensinou a orar, Pai Nosso que estás no céu. E o nosso Deus é o Pai que está com o coração apertado por todos os filhos que ainda estão longe dele. Mas é o Pai que está à espera de cada um e à espera para colocar uma aliança no dedo. Porque Ele é um Deus de alianças e é um Deus que quer fazer uma aliança connosco, com cada um de nós, de forma individual. E é isso que hoje vamos ler. É um povo da aliança, um povo que se volta para Deus. E vamos agora olhar para as Escrituras. E então Neemias, no capítulo 10. E na verdade o capítulo 10 começa ainda no capítulo 9, no verso 38. E é aí que eu vou começar a ler. Em vista de tudo isto, ou em outras traduções, por causa de tudo isto, firmamos uma aliança, que é assinada pelos nossos príncipes, nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então agora no capítulo 10. Os que assinaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e de Zedequias. Bom, meus queridos, eu agora vou dar um salto. Temos aqui uma grande lista de nomes que podemos
Quem tiver para escolher um nome para um filho ou para um neto, tem aqui uma boa lista de nomes. Estou a brincar. Mas vamos saltar para o capítulo 28. E diz assim: E o restante do povo, os sacerdotes e os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo, e todos os que se separaram dos povos das outras terras para seguir a lei de Deus, suas mulheres e seus filhos e suas filhas, todos que são capazes de entender, unem-se agora a seus irmãos e os seus nobres e se comprometem sob maldição e sobre juramento a seguir a lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, normas e decretos do Senhor, nosso Senhor. Prometemos não dar as nossas filhas em casamentos aos outros povos da terra, nem tomarmos as filhas deles como mulheres dos nossos filhos. Quanto aos povos vizinhos, trouxeram qualquer mercadoria ou cereais para vender no dia de sábado ou em dias santificados, nada compraremos deles nesses dias. Abrimos mão também das colheitas da terra e da cobrança de todas as dívidas do 7º ano. Além disso, também nos comprometemos a dar cada um terço de um ciclo para serviço do templo do nosso Deus, para os pães da consagração, para as ofertas regulares e cereais, para os holocaustos, para as ofertas dos sábados e das festas da lua nova, para as festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas de pecado, a fim de fazer propiciação por Israel e qualquer serviço do templo do nosso Deus. E nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançámos sorte acerca da oferta de lenha que deveríamos trazer ao templo do nosso Deus anualmente, no tempo determinado, de acordo com as nossas famílias, para queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, conforme está escrito na lei. Versículo 35, meus queridos, acompanhem por favor. Comprometemos-nos também a trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos da terra e de toda a árvore frutífera, conforme o que está escrito na lei. Também traremos os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, também do rebanho bovino e também do rebanho ovino e caprino, ao templo do nosso Deus e aos sacerdotes que ministram no templo do nosso Deus. Traremos também para os sacerdotes e para o depósito do nosso templo, do nosso Deus, a primeira massa do cereal moído e as nossas primícias, ofertas de cereal, do fruto de toda a árvore e do vinho e do azeite. E traremos os dízimos da nossa terra aos levitas, para eles. Os levitas recebem os dízimos de todas as cidades em que trabalhamos. E um sacerdote descendente de Arão deverá estar com os levitas quando estes receberem os dízimos. E os levitas também devem trazer o dízimo dos dízimos ao templo do nosso Deus e aos depósitos do templo. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer oferta de cereal, de vinho e de azeite para o depósito em que estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores. E assim não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Bons, meus queridos, no capítulo 9, versículo 38, nós começamos a ler: por causa de tudo isto, em vista de tudo isto. Mas tudo isto, o quê? Tudo isto o quê? Todo o capítulo 9. Todo o capítulo 9. Nós no capítulo 9, depois do povo ouvir a palavra de Deus, o povo vira-se para Deus e diz no verso 6 do capítulo 9: Tu somente és Senhor. Tu fizeste os céus e a terra e tudo o que nele há. Versículo 7. Tu és Senhor, o Deus que escolheu Abraão, que o tirou de Ur dos Caldeus e mudou o seu nome para Abraão. Tu viste o seu coração, viste que ele era fiel e fizeste com ele uma aliança. Por causa também do versículo 9, meus queridos. Viste também a aflição dos nossos pais no Egito e ouviste o clamor diante do mar vermelho. Por causa também disto, por causa da aliança que Deus tinha com o povo e da aliança que Deus nunca se esquece. Por causa também do versículo 26. E o povo, ao ouvir a palavra de Deus, ele diz: mas eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas.
Por causa também do versículo 31. Porque eles descobriram, Deus, pela tua grande misericórdia, contudo, tu não nos destruíste. Apesar do nosso pecado, apesar do pecado do povo, Deus é misericordioso. E isso significa que Deus não nos dá o castigo que nós merecemos. Isso significa misericórdia. E o povo, ao ouvir esta palavra, descobriu que Deus era misericordioso. Mas quando eu digo descobriu, então João, mas o povo já não sabia que Deus era misericordioso? Sim. Mas o povo experimentou a misericórdia de Deus. E ele diz no verso 31, porque és um Deus bondoso e misericordioso. E então Neemias escreve e diz, e em vista de tudo isto, olha, por causa de tudo isto, por causa que nós nos lembramos que tu és um Deus de misericórdia, um Deus de aliança, um Deus que não abandona o seu povo, olha, por causa de tudo isto, agora somos nós que queremos firmar uma aliança contigo. A soberania de Deus, meus queridos, a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós sentimos o apelo que o Espírito Santo faz às nossas vidas, o homem é chamado a dar um passo em obediência. E foi isto que o povo fez. Olha, nós agora queremos firmar uma aliança contigo. E é interessante que o primeiro a assinar essa aliança é Neemias. É o líder. Quem quer ser líder tem que dar o exemplo. Quem quer ser líder tem que estar à frente. Conforme já falámos e já vimos esses ensinamentos no livro de Neemias. Bom, meus queridos, ele diz, por causa disto, por tudo isto, firmamos uma aliança. O Deus da Bíblia é um Deus de alianças. É um Deus que gosta de fazer alianças com o seu povo. É um Deus que fez aliança com Adão. É um Deus que fez aliança com Noé. É um Deus que fez aliança com Abraão. É um Deus que fez aliança com Moisés. É um Deus que fez aliança com Davi. E é um Deus que quer fazer alianças com cada um de nós. Cada um de nós. Deus, não se esqueçam disto, é o Pai que quer nos colocar uma aliança no dedo. Ele é esse Pai. Ele é esse Pai. Por falar em alianças, ontem por acaso também firmei um aniversário de 11 anos de uma aliança. Ontem fiz anos de casado com a Joana, 11 anos. E também nesta aliança do casamento, foi uma instituição instituída por Deus, o casamento. Nesta aliança também aprendi, e tenho aprendido e temos aprendido, que a nossa vontade muitas vezes tem que cair por terra, em bem de uma vontade comum. Nesta aliança também aprendemos que temos que nos sujeitar uns aos outros. E esta aliança é muito bonita do casamento porque ela também representa de que forma é que Deus quer que nós nos sujeitemos a Ele em aliança. Não quer dizer que Deus não quer que nós tenhamos uma vontade. Mas Deus quer que nós nos sujeitemos à vontade dEle. E sabem porquê, meus queridos? Porque a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. E a nossa vontade, às vezes, o nosso coração é enganosa. E é assim que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Através de uma aliança. Com compromissos. E essa aliança exige compromisso. E eu hoje escolhi a tradução que eu hoje li. É a tradução Almeida, século XXI. Porque ela repete bastante a palavra nós nos comprometemos. Nós assumimos o compromisso. E é tão bonito quando o povo ouve a palavra de Deus e tem esta reação. Olha, Deus, eu assumo o compromisso. Eu quero caminhar contigo. Mas a diferença destas alianças é que estas alianças já são passadas. Nestas alianças, elas eram seladas com o sangue de um animal inocente.
Todos nós hoje podemos nos chegar a Deus e firmar com Ele uma aliança. Uma aliança que Jesus Cristo nos dá. Uma aliança que Ele foi o próprio a firmar com o derramamento do seu sangue. Uma nova aliança. Um novo pacto firmado no seu sangue. No sangue também. Não de um animal. Do Filho de Deus. Mas o sangue também do inocente. E é este Deus que se mostra a nós com uma aliança. É este Deus que quer firmar connosco uma aliança que nós encontramos aqui nestas palavras. Estar longe de Deus torna o nosso coração endurecido. Ouvir a palavra de Deus abre o nosso coração para a verdadeira, boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A semana passada, muitos, como já ouvimos aqui, foram até um espaço ouvir a palavra de Deus. Muitos foram até ao Festival Esperança pela primeira vez. Muitos foram à frente e ouviram o apelo e disseram: eu quero me comprometer. Eu quero me comprometer. Eu quero me comprometer. E a palavra foi pregada. E segundo as estatísticas, já ouvimos hoje aqui, cerca de 1944, e as estatísticas valem o que valem, Deus saberá e conhece os nossos corações, 1944 pessoas tomaram a decisão de seguir a Jesus Cristo. E eu não sei se hoje algumas dessas pessoas estão aqui. Não sei. Está aqui alguém hoje? Não se sinta envergonhado. Está aqui alguém hoje, meus queridos, que tenha estado no Festival Esperança e tenha tomado uma decisão de querer seguir a Jesus Cristo? Estou, Miriam. Amém. Glória a Deus. Ficamos felizes pela tua vida. Está mais alguém aqui? Podes pôr de pé? Eduardo, não é? Damos graças a Deus pela tua vida, Eduardo. Temos aqui uma igreja. Conta connosco para te ajudar a caminhar nesta decisão. Amém? Amém, meus queridos? Amém. Amém. Amém também, amigo. Bom, esta é a beleza do Evangelho. Esta é a beleza dos corações que precisam de Deus. Esta é a beleza das pessoas que não sabem viver sem Deus. É impossível viver sem Deus. Bom, há muitos que dizem que é possível, mas é impossível, eu digo que é impossível. É impossível viver sem o Criador, sem aquele que nos criou. E nós trazemos tantas coisas à nossa vida que preenchem o lugar de Deus, que elas vão acabar por ser efêmeras e passageiras. E nós, com o caminhar e com o passar do tempo, vamos perceber que elas, afinal, não preenchem, nem podem ocupar o lugar que apenas Deus pode e deve ocupar. Bom, meus queridos, muitos de nós hoje, como acabámos de ler, muitos naquele festival tomaram uma decisão e disseram: eu quero assinar uma aliança. Eu quero firmar uma aliança. Depois de ouvirem a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem o mesmo poder neste tempo, como tem agora, como sempre terá. A palavra de Deus não muda. E é pela fé, e ela é que é usada pelo Espírito Santo também, para que todos aqueles que ouvem a sua palavra venham ao conhecimento daquilo que Ele fez em Cristo por cada um de nós. Bom, mas vamos ao texto. Neemias era o governador, Neemias assinou, foi o primeiro, e nós vemos do verso 2 ao verso 8, aqueles nomes muito interessantes, temos os sacerdotes. Depois do verso 9 ao verso 13 temos os levitas. Temos também os chefes do povo. E chegamos ao versículo 28 e diz: olha, e todo o povo, e o restante do povo. E é muito interessante que eles dizem: olha, e todos aqueles que se separaram dos povos das outras terras para seguir a lei de Deus. Todos aqueles que se separaram para seguir a lei de Deus. Bom, não significa que nós, para seguirmos a Deus, tenhamos de nos separar daqueles que não seguem. Não é isso que está aqui, que o texto está-nos a querer dizer. Embora o povo percebeu
que o motivo pelo qual eles tinham ido para a Babilónia tinha sido de se relacionarem com aqueles povos idólatras e se tinham contaminado. E então o povo achou que nesta primeira fase era necessário eles se afastarem das práticas dos outros povos para voltarem à prática da lei de Deus. É isto que quer dizer. Seguir a lei de Deus significa não seguir a lei de mais ninguém. Firmar uma aliança com Deus significa não ter alianças com mais ninguém. Ninguém pode servir a Deus e ao outro. Ninguém pode ter dois senhores na sua vida. Ou vai agradar a um e desagradar ao outro. O povo percebeu isto ao ouvir a palavra de Deus. O povo percebeu, Israel percebeu que só podia ter um único Deus. O Deus da Bíblia, o Deus Jeová. E firmar uma aliança com Deus pressupõe isto. Pressupõe este compromisso total a Deus. Entrega total a Deus. E Jesus também nos diz, olha, ninguém pode servir a dois senhores. É impossível ser leal a dois senhores. É impossível. Que comunhão tem as trevas com a luz? Pergunto-vos eu, que comunhão tem as trevas com a luz? Este povo percebeu que eles eram chamados a ser luz. Nós hoje, igreja, somos chamados a ser luz. E eu pergunto-vos, meus queridos, que luz nós temos sido? Que luz nós temos sido? Para quem está nas trevas. O primeiro compromisso, a primeira consagração que o povo faz é a consagração dos amores. A consagração dos amores. O que é que eu quero dizer com isto? É a consagração de tudo aquilo que é amor na nossa vida e não é Deus. Nós temos que consagrar os nossos amores. Perdão, nós temos que deixar os nossos amores para nos consagrarmos perfeitamente a Deus. Amores que ocupam o lugar de Deus na nossa vida. O povo tinha uma missão. O povo ouviu a palavra, o povo percebeu. Eles agora sabiam que deveriam ser luz, que deveriam permanecer firmes na aliança com Deus. E eles próprios queriam comprometer. Olha, nós queremos nos comprometer. Nós nos queremos consagrar mais e mais. Nós queremos nos dar. Se for preciso, nós nos separamos dos outros povos. Nós não queremos ter nada a ver com aqueles que praticam a iniquidade. Olha, nós queremos viver só para Ti, ó Deus. É isso que nós queremos na nossa vida. Esta semana aconteceu algo muito interessante. Quando eu ia a sair daqui da igreja, a semana passada, o pastor Sabino disse-me, João, não te esqueças, para a semana, Neemias, capítulo 10. E eu, sim, não me esqueço. E eu, ao caminhar, ao ir para casa, a Joana perguntou-me qual é que era a passagem que eu hoje ia estar a ler. E eu disse, olha, Neemias, capítulo 10. O dia passou, aconteceu segunda-feira, cheguei a casa, fui buscar a Eva à escola, cheguei a casa, estava com a Inês, estava a tratar das crianças e a Bíblia da minha esposa estava em cima da mesa da cozinha e tinha um bloco de notas lá no meio. E eu pensei assim, bom, deixa-me cá ver o que é que o Espírito Santo anda a falar com a minha esposa e fui besbalhotar o que é que ela tinha dentro do bloco e no meio da Bíblia. Bom, o interessante é que quando abri a Bíblia e reparei no bloco, ela tinha lá umas coisas muito interessantes escritas que eu quero partilhar hoje com os irmãos. E então ela tinha escrito um pacote de bolachas, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 pacotes de Filadélfia, uma lata de leite condensado. Bom, calma, eu já sabia que os irmãos tinham rir. Bom, calma. Havia o outro lado do bloco. Havia o outro lado. Há esperança, meus queridos, há esperança. Havia o outro lado do bloco. Bom, eu enganei-me, eu é que fui ao lado do bloco errado. Era uma receita que ela tinha. Bom, eu virei o bloco,
e eu vi que a Joana tinha estado a fazer um devocional e um estudo em Neemias, capítulo 10. E ela tinha escrito no topo do seu estudo. Neemias, capítulo 10. Entrega total a Deus, sem reservas. Vou ler. Entrega total a Deus, sem reservas. E eu achei interessante. Já sei que a Priscila vai-me pedir um tema da pregação, não tinha tema. Para colocar lá no YouTube, já tens aqui, Priscila. Entrega total a Deus, sem reservas. Foi isto que o povo fez. É isto que significa compromisso. Entrega total a Deus, sem reservas. Consagração, compromisso, é isto que significa. A pergunta que eu hoje vos quero fazer, ou as perguntas que eu hoje vos quero fazer, certamente o Espírito Santo já vos está a fazer. Eu apenas a vou verbalizar. Quais têm sido as nossas reservas? Em que área da nossa vida nós ainda não entregamos a Deus? Como está o nosso compromisso? Como está o nosso grau de compromisso? Como é que vai o nosso cristianismo? Quais são as nossas reservas? Qual é que é a área da nossa vida em que Deus ainda não é Senhor? Porquê é que ainda mantemos reservas? É interessante que Jesus nos dá umas pistas acerca do nosso grau de compromisso. E se nós pudéssemos medir numa escala de 0 a 10 o nosso compromisso, como mediríamos? Pelas palavras de Jesus que Ele diz, pelos frutos os conhecereis. Como está o fruto do Espírito Santo na nossa vida? Jesus não está a falar de obras. Jesus não está a dizer, olha, se tu fizeres muitas obras, muitas coisas, é sinónimo que tens um grande compromisso com Deus. Não. Jesus não está a dizer isso. Jesus está-nos a dizer, olha, como é que está o fruto do Espírito Santo na tua vida que produz a obediência a mim e à minha palavra? Quais são as partes na Bíblia que nós ainda não conseguimos aplicar à nossa vida? Eu tenho algumas. Orem por mim também. Não sou perfeito. E é isto que ele nos está a dizer no versículo 29. O povo diz, unam-se agora a seus irmãos e os seus nobres, e se comprometa sob maldição e sobre juramento. O povo está a dizer, meus queridos, olha, nós nos comprometemos sobre maldição. Eles estão a dizer, olha, Deus, nós queremos nos comprometer contigo. E se em alguma coisa nós falharmos, olha, nós merecemos o teu castigo. É isso que eles estão a dizer. Mas Deus não deixa de ser misericordioso e bondoso. E nós, com o passar da história, e se continuarmos a ler a história da redenção, nós vamos saber que o povo vai cair outra vez. Mas Deus não vai dar castigo. Deus vai continuar a dar graça e a dar misericórdia. E Deus vai dar e vai enviar o seu Filho para morrer também por todos aqueles que não conseguem se comprometer numa aliança. Eles queriam caminhar em obediência. Eles queriam obedecer a Deus de tal forma que Deus os poderia castigar. Do versículo 30, ele diz, prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomarem as filhas deles como mulheres
dos nossos filhos. O que ele está a querer dizer é aquilo que nós sabemos muitas vezes não vos junteis a um jugo desigual. É isso que a palavra de Deus está a dizer. Ele está a dizer que a comunhão tem a luz com as trevas. Um dos passos da consagração, um dos passos do compromisso, meus queridos, é que a consagração, tomem bem atenção, a consagração leva o cristão a abrir mão daquilo que ele pensa que é exclusivamente seu e passar isso a quem é de direito. Eu sei que há coisas que nós dizemos assim, bom, sim Deus, nisso tu tens razão, mas nisso de juntar a um jugo desigual, não sei se é bem assim. Não sei se é bem assim. Quantos casos nós conhecemos? Quantos casos nós conhecemos, e certamente todos nós conhecemos, de pessoas que por não auscultarem, por não ouvirem o conselho de Deus, ouvirem o conselho que Deus tem na sua palavra, acabaram por se afastar de Deus, por esfriarem a sua fé, com consequência de se terem unido num jugo desigual. Quantas pessoas acabaram por sofrer, por se unirem a um jugo desigual? Ter uma vida consagrada, ter uma vida de compromisso sério, é aprender a dizer a Deus, olha Deus, seja feita a tua vontade. É aprender a dizer a Deus, olha Deus, se eu te peço alguma coisa em oração, que não seja a tua vontade, ajuda-me a entender e a perceber e a viver com aquilo que tu não me vais dar. Porque não é bom para mim. Uma vida consagrada coloca o homem à disposição de Deus em tudo o que ele é, em tudo o que ele faz, em tudo o que ele tem, em todas as decisões que ele tem que tomar, ele busca conselho em Deus. E quando nós fazemos ouvidos de mercadores aos conselhos de Deus, somos nós a pagar a fatura, meus queridos. Somos nós a pagar a fatura. O pecado é perdoado, mas o pecado tem consequência na nossa vida. Deus apaga a nossa dívida. Na cruz de Cristo, Deus apagou todas as nossas dívidas. Mas a consequência do pecado, essa nós vamos ter que viver com ela aqui. A consequência das más decisões. A consequência de não ouvir o conselho de Deus. Verso 35, vamos saltar. O povo diz, comprometemos-nos também a trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos da nossa terra e de toda a árvore frutífera. Como tem estado o nosso compromisso com as ofertas, com o dízimo? Já entregámos essa área também a Deus ou ainda continuamos a fazer as nossas reservas? O dízimo é a primícia. O povo comprometeu-se a dar a primeira parte daquilo que lhe vinha à mão. Não as sobras. O povo está a entrar numa aliança com Deus e está a dizer, olha Deus, nós vamos viver e no fim, se sobrar, nós vamos dar. Não. O povo está a reconhecer que tudo aquilo que lhe vem às mãos é dádiva de Deus. E então o povo não está a dar. Nós não damos o dízimo. Nós devolvemos o dízimo. E sabe uma coisa muito interessante? É que Deus não se preocupa só com a parte que nós devolvemos. Deus também se preocupa de que forma é que nós administramos e gerimos os outros 90%. Os outros 90% também estão a ser usados no reino de Deus, de maneira consciente, de maneira que agrada a Deus.
povo sabia que Deus queria que eles devolvessem. Eles ao darem anualmente para o templo, nós não lemos, mas no versículo 32, eles a darem 1/3 do ciclo para o serviço no templo, eles estavam a dar, era algo que existia na lei, que era como fosse uma taxa, meus queridos, que eles davam para que nada faltasse no templo de Deus. Para que no serviço a Deus nada faltasse. Então eles davam esta taxa. Mas no versículo 35 nós encontramos, até ao versículo 37 e 38, que eles dariam tudo aquilo que viesse como fruto do seu trabalho. Fossem eles pescadores, fossem eles agricultores, fossem eles artífices, eles dariam 10% daquilo que viria às mãos do seu trabalho. Quando assumimos um compromisso com Deus, quando assumimos uma aliança com Deus, nós também nos comprometemos a Deus ser Senhor desta área da nossa vida. E como tem estado o nosso compromisso, meus queridos? Quero-vos perguntar, o dinheiro é daquelas áreas da nossa vida em que nós ainda não deixamos Deus assumir o controle? O dinheiro é mais um daqueles deuses que nós continuamos a ter? Sabem, o dinheiro é uma das coisas que mais probabilidade tem de ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Há muitas coisas no mundo. Muitas. Falo por experiência própria. Muitas coisas no mundo. Mas o dinheiro é das coisas que mais capacidade tem de ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Mais capacidade tem. Mais capacidade tem. E é muito interessante ver que Jesus nos adverte sobre isso. Ele diz, olha, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É muito interessante que ele diz em Mateus, olha, vocês não podem servir a Deus e a mamon. Mas ele podia dizer, não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mas ele diz, não, olha, vocês não podem servir a Deus e a mamon, às riquezas. Porque ele sabia que Deus, que o dinheiro, elevado à categoria de Deus, é mamon, chama-se mamon. E que o dinheiro tem essa probabilidade na nossa vida. A grande probabilidade de ocupar o seu lugar. O dinheiro elevado à categoria de Deus chama-se mamon. E esta divindade, mamon, exige de nós lealdade. 100% de lealdade. Ficamos presos, ficamos amarrados e ficamos sem liberdade de assumirmos compromissos e uma verdadeira consagração a Deus. Pensem nisto, meus queridos. Pensem o papel que o dinheiro tem na nossa vida. Dar, ou melhor, devolver, é aquilo que Deus quer que nós façamos. Eles preocupavam-se. O povo preocupava-se em não desamparar, não negligenciar a obra de Deus. E no versículo 39 eles dizem, olha, nós vamos dar tudo aquilo que a lei indica, nós vamos dar tudo aquilo que tu queres, porque nós, no fim do capítulo 39, nós, assim, não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Dar na igreja significa devolver a Deus. Dar na igreja significa fazer parte do reino de Deus. Que Deus nos dê também a nós sabedoria para administrar aquilo que vocês dão. Aquilo que vocês dão. Dar também é um ato de compromisso. Dar é um ato de compromisso. E agora esqueçam os dízimos e o dinheiro. Esqueçam. E foquem-se na área da vossa vida em que ainda não consagraram a Deus. O povo
tinha todas as condições. As muralhas estavam construídas, o templo estava edificado, as pessoas ouviram a palavra de Deus, arrependeram-se, firmaram uma aliança com Deus, disseram que sim, nós queremos nos comprometer, e a partir de agora não queriam ter mais nada na sua vida que os impedisse de caminhar e de assumir um verdadeiro compromisso com Deus. Vamos ter um momento agora de oração e cada um pense para si. Qual tem sido a área na minha vida que eu ainda não consagrei a Deus? Vamos curvar as nossas cabeças, meus queridos. Oração é um ato público. Compromisso é um ato público. Este povo assinou perante todos um compromisso com Deus. Este povo disse que se queria comprometer, porque ele tinha descoberto que Deus era misericordioso, era bondoso e era grande em amor e compaixão por eles. E nós que já fomos frutos da graça de Deus, qual é a área da nossa vida, meus queridos, em que Deus ainda não é Senhor? Devemos pensar agora. Qual é a área da nossa vida em que Deus ainda não é Senhor? O que nos tem impedido? O que nos tem impedido de dizer: Deus, te entrego tudo, sem reservas. Sem reservas, meu Deus. Sem reservas. Pai, aqui esta manhã, Senhor, como igreja Tua, com pessoas que um dia disseram sim, sim, somos pecadores. Sim, reconhecemos que Tu tens misericórdia. Sim, reconhecemos que só Tu tens as palavras de vida eterna. Ó Pai, sim, reconhecemos. Para onde iremos nós, Pai? Para onde iremos nós? É como igreja de Queluz aqui reunida hoje, Senhor, que te queremos dizer: Pai, nos entregamos e nos consagramos totalmente a Ti. Sem reservas, Pai. Não queremos ter reservas na nossa vida, porque Tu és o Deus que provém tudo. Tu és o Deus que dá tudo. Tu és o Deus que dá tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Tu és o Deus que não nos desamparas. Tu és o Deus grande em misericórdia e amor. Tu és o Deus grande em graça. Tu és o Deus grande em graça que nos deste a maior dádiva de todas, o Teu Filho morto na cruz, em nosso lugar. Ó Pai, ajuda-nos a ser como este povo aqui, em Neemias. Ajuda-nos a ter uma resposta depois de ouvirmos a Tua palavra. Ajuda-nos a darmos esta resposta, a confiarmos, a não termos medo de entregar tudo a Ti, a não termos medo de viver uma vida sem reservas. Ajuda-nos, Deus. Dá-nos força, somos fracos e assumimos. Não conseguimos sozinhos. Mas sabemos que em Ti buscamos essa força. Em Ti buscamos esse auxílio. Em Ti, à sombra do Onipotente, nós podemos descansar, Pai. À Tua sombra, na Tua proteção. Obrigado por caminhares connosco quando as coisas não são fáceis. Obrigado, Senhor, por estares sempre ao nosso lado. Obrigado, Pai. Ajuda-nos de forma individual. Individual, Pai. Tu conheces os nossos corações. Tu conheces a cada um que está aqui. Também nós temos o nosso nome num livro de uma aliança. Uma aliança firmada no nome de Jesus Cristo. Uma aliança eterna. Graças a Ti, todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que aqui estão, Pai, têm o nome no livro da vida, Senhor. E se existe alguém aqui hoje que ainda não entregou a sua vida, que ainda não disse: olha, Deus, eu quero deixar de caminhar sozinho. Eu quero assumir um compromisso contigo. Pai, se está aqui alguém hoje e Tu conheces, que não saia deste lugar sem fazer a oração e sem Te dizer: perdoa-me pelos meus pecados. Eu assumo a minha falha.
eu vejo e reconheço que só em Ti eu encontro perdão. Senhor, contigo quero caminhar. Que assim seja sempre na nossa vida, quando falharmos, quando cairmos, quando houver alguma área que tente ocupar o Teu lugar, o lugar que só a Ti pertence, Senhor. Senhor, ajuda-nos a voltar outra vez para Ti, a pedir-te perdão, porque sabemos que só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu perdoas. Ajuda-nos, Senhor, também o resto deste domingo. Ajuda-nos no dia da manhã, no dia a dia, na nossa vida, onde temos de viver a nossa fé, onde sentimos as pressões, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a caminhar, sabendo que Tu não és um Deus de domingo, Tu és um Deus de todos os dias, Tu és um Deus da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a consagrarmos, a entregarmos a Ti, Pai, sem reservas. E que assim seja, Pai, no nome que é sobre todo o nome, Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai. Amém, Pai. Amém.